Olá, queridos! Vamos continuar a nossa aula Movimentos da Terra, parte 2. A aula que vocês acabaram de assistir estava ficando muito longa, então a tia teve que dividir aí para poder fazer um segundo vídeo, para não ficar muito carregado, também para não ficar um tempo assim muito longo para cada vídeo, ok? E aí a gente começa falando das fases da lua. A gente sai ali das estações do ano e vem para a lua. Quem não gosta da lua? Quem nunca saiu assim à noite, deu aquela olhada, aquela lua cheia, linda e maravilhosa, né? Vai para a praia de Ajuruteua para ver o quê? A lua. Eu, por exemplo, gente, sou apaixonada pela praia. Mas se você disser qual é o período que você gosta mais, do dia ou da noite, eu gosto de ir para a praia à noite. Eu curto mais a praia à noite por conta da lua, né? Que eu acho linda. E aí a gente vai falar um pouquinho da lua. E aí, galera, pergunta que eu faço para vocês. Uma pergunta boba, mas é só para provocar vocês. Será que todas as vezes que a gente olha para o céu para ver a lua, todas as vezes é o mesmo formato? Claro que não, né, gente? Olha aqui, ó, nesse calendário. Notem que no primeiro dia desse calendário tem o formato de uma lua, né? Tem o formato da lua. Notem que no dia 30 desse mesmo calendário é o mesmo formato, um formato, né, semelhante. Por quê? E no decorrer desse mês aí, a lua passa por várias modificações, né? Várias fases, vários formatos. Isso significa que a lua tem um ciclo, e o ciclo da lua é em torno aí de 29 dias, tá bom? É importante a gente falar que a lua, ela vai apresentar esses formatos variados, como a gente está vendo aí, porque ela é um astro que ela não tem luz própria. Ela é um astro que reflete a luz do Sol. Então, dependendo do momento em que ela vai estar durante a sua trajetória, ela vai refletir pouco ou muita luz solar. E aí, então, a gente vai ter essa parte que é visível pra gente e tem momentos em que não é visível, tá bom? E aí a gente classificou como fases da lua. É interessante também a gente falar que a lua, ela vai estar sempre voltada com a mesma face. Aí não é fase, é face, né? Por quê? Porque o período de rotação e translação dela é muito próximo, né? Em torno ali de 27, 28 dias. Então, na verdade, ela vai estar sempre voltada com a mesma face, com a mesma porção para o planeta Terra. Então, a face da Lua que eu vejo aqui é a mesma no Japão, no Iraque, tá ok? Então, ela vai estar sempre voltada com a mesma face, tá? E aí, não sei se vocês já ouviram falar na face oculta da Lua, é o outro lado, como se fosse a parte de trás da Lua, que a gente não consegue ver. Por quê? Porque a parte que nós conseguimos ver é a parte que está sendo iluminada pelo Sol, está voltada para o nosso planeta, ok? É interessante vocês darem uma olhada nesse rapazinho que está aqui do lado, na foto desse rapaz que está aqui do lado, onde uma parte dele está refletindo a luz e a outra parte não está, né? Então é mais ou menos assim que acontece aí com essa face da Lua. Quando a gente está de frente para ele, a gente consegue ver a parte que está iluminada. Mas se a gente for para trás dele, vai dar para ver? Não, porque a face iluminada está do outro lado. Então é mais ou menos assim que acontece aí com essa face que está voltada para a gente da Lua, ok? E aí, galera, convencionou-se que existem 4 tipos de fases. Tem a lua nova, a lua crescente, lua cheia e lua minguante. E a gente vai tentar falar sobre isso agora para vocês, tá bom? Bem, olhando aqui a imagem que está aqui embaixo, né, a gente consegue ver cada uma das fases, tá? A gente vai começar pela lua nova. Sabe quando você chega à noite e diz assim, eu vou olhar a lua, e você olha para o céu e não tem lua? Você diz assim, hoje é uma noite que não tem lua. Hoje à noite não tem luar. Mais ou menos assim. Quando não tem esse luar, nós estamos falando de lua nova. O que é a lua nova? É aquela em que a face não iluminada está voltada para a Terra. E a face iluminada está voltada, né, para o Sol, para o outro
para o outro lado. Então a gente não consegue ver a face iluminada, não consegue ver a luz refletida, a luz do sol refletida. Então a gente olha para o céu e não vai encontrar essa lua. Passa-se aí 7 dias, né? Aproximadamente uma semana. Essa lua nova que está bem aqui, ó. Lua nova que está bem aqui. Passou-se 7 dias, passou-se uma semana. Uma parte dessa lua vai começar a aparecer, vai começar a ficar visível. E então, ela já está mudando de fase. Ela vai sair de fase da lua nova para quarto crescente, onde a gente vai ver pelo menos metade da lua ali aparecendo, parte da lua aparecendo. Por quê? Porque é uma parte que está sendo, que está refletindo a luz do sol. Passada uma semana, nós vamos então perceber que o disco lunar, né? O disco lunar, ele vai estar todo visível. Então, nós já vamos estar trabalhando neste momento a lua cheia, que está aqui, ó, no número 5, tá, gente? Então, quando ela está no lado oposto do sol, né, os raios vão incidir com muito mais intensidade, logo ela vai refletir com muito mais intensidade também. Então, nesse período, a lua cheia, ela vai estar brilhando durante todo o céu noturno, tá bom? A partir do auge da lua cheia, o que vai acontecer? Essa porção do disco lunar, ele vai começar a diminuir, tá ok? Vai começar a diminuir, vai ficar até a metade da lua e vai chegar um momento em que esse disco vai diminuir tanto que vai mudar de fase. Então, na verdade, ele sai de lua cheia, quando ele começa a diminuir, ele muda de fase, ele vai para a fase de quarto minguante. E aí fica ali meia lua, né, fica um pouco menos visível, até chegar, né, recomeçar o ciclo, que é a fase de lua nova, que é essa aqui, ó, que a gente essa aqui é a minguante, e essa aqui que a gente não consegue ver, não encontra a lua no céu, é a lua nova. Então, na verdade, tem aí essa sucessão de fases, né, em que a gente vai observando aí a lua, os seus formatos, né, tem aí a importância, né, da lua para o planeta, né, mas isso aí é uma questão mais lá para frente, tá bom? Vamos lá, continuando. Deixa eu apagar tudo. E logo mais, nós temos... Deixa eu baixar aqui. Nós temos aqui um Saiba Mais. E esse Saiba Mais, ele fala sobre a diferença entre a superlua e a lua azul. Eu não vou dar uma lida com vocês aqui, porque vai se alongar e é tudo que... realmente fica complicado o vídeo muito longo, né, crianças? Mas eu vou pedir para que vocês leiam, porque eu vou perguntar quando a gente estiver na próxima aula fazendo a correção do exercício. A gente pode estar entrando nesse assunto que é extremamente interessante. Eu tenho certeza que vocês vão amar descobrir aí qual é a diferença da superlua, da lua azul. Tem a lua de sangue também, né? Teve até um momento aí que os 3 fenômenos estavam reunidos ali na mesma lua, se eu não me engano. Vamos conversar sobre isso? Então, vamos lá. Leiam, pesquisem mais um pouquinho, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Vamos lá, queridos. Eclipse solar e lunar. Há pelo menos 3.000 anos, a humanidade tem registrado os eclipses que observa. É um dos fenômenos naturais mais belos e curiosos existentes. Eclipse significa interceptar, ofuscar ou tirar a vista. É o que acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, eclipsando a estrela, que é o eclipse solar. Também a Terra pode ficar no meio do caminho entre o Sol e a Lua, e a gente vai estar falando aí do eclipse lunar. Tá ok? Então, nós temos o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar é quando
a Lua se posiciona ali, tem um alinhamento perfeito. Sol, Lua, Terra. Os eclipses solares, eles são raros e geralmente não é toda a população do mundo que consegue ver. Se concentra ali numa região, né, que poucos ali têm acesso. Os eclipses lunares, eles são mais frequentes, né, do que os solares. E também é lindo, é um espetáculo maravilhoso. Mas toda vez que nós tivermos oportunidade de presenciar um eclipse, vá lá e veja, porque de fato são fenômenos que não acontecem assim a todo momento. Os lunares acontecem um pouco mais frequentes, são um pouco mais comuns do que os solares. Mas mesmo assim, às vezes eles demoram um pouquinho para acontecer. Bem, a gente está falando em eclipse, mas a gente tem que entender alguns pontos do eclipse, tá ok? Então, se você pegar um assunto mais especializado, você vai ver que eles vão falar alguns termos que são técnicos e às vezes a gente fica meio que querendo entender. Então, vamos lá. Para entender um eclipse, é importante que haja, né, a propagação da luz e a formação de sombra e penumbra. Sombra e penumbra. O que é isso? Que termos são esses? Então, aqui embaixo você está vendo um desenho onde tem uma lanterna e uma bola. Então, a gente vai usar esses materiais para poder explicar aí o que é sombra e penumbra. Então, olha lá, a luz ela vai incidir ali na bola, né? Como a luz ela não contorna os objetos macroscópicos, né? Ela vai direto. E aí o que acontece? Quando a bola, né? A luz incide aqui na bola, automaticamente vão se formar ali algumas regiões de sombra e regiões de penumbra. A região de sombra é essa aqui. A região de sombra é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Ver se vai ficar melhor. A região de sombra, né? É essa aqui, onde não vai ter nenhum tipo ali de luz solar. A luz, no caso da lanterna, não vai chegar. É a ausência de luz. E a região de penumbra são essas aqui do lado. Aqui eu já posso mudar a canetinha, ó. São essas aqui do lado, onde a luz vai chegar parcialmente. Nem vai ficar muito claro, nem vai ficar muito escuro. Então, eu tenho a região de sombra, que é onde vai ter ausência ali de luz, e a região de penumbra, onde a luz vai ficar, vai chegar, mas vai chegar com pouca intensidade, tá ok? Então, não vai ficar nem muito escuro e nem muito claro, tá ok? Entendendo como serão, né? Como vai ficar essas regiões, vale falar aqui em relação aos eclipses, né? Tem lugares que as pessoas que não vai fazer diferença. Vai ter o eclipse, mas em compensação a luz do sol vai chegar normalmente. Então não vai ter essa interferência na luz, ok? Não vai ter essa interferência na luz. Então vamos lá pegar aqui o exemplo do eclipse solar. A gente tem o sol. Aqui, ó, a gente tem o sol. Bem aqui está a lua, né? E tem que haver nesse momento esse alinhamento perfeito, tá ok? Esse alinhamento perfeito para que ele fique, para que realmente haja o eclipse solar. Então, a luz do sol vai incidir, continua incidindo no planeta, mas naquela porção onde a lua está, notem que bem no meio eu vou ter uma região de sombra, tá ok? Bem no meio eu vou ter uma região de sombra, e essa região de sombra eu vou dizer que naquele local está acontecendo um eclipse total. O eclipse total do sol se deu numa tal região e tal. É assim. E para aquelas regiões de penumbra, que são essas regiões aqui, ó. Essas regiões aonde
vai ter só essa região mais aqui do ladinho, tá, gente? Não é a região de fora, essa região, deixa eu apagar aqui, ó, não ficou legal. Essa região de penumbra é essa que tá bem aqui, ó, aqui e aqui. Meu dedo fica muito grande, não dá pra desenhar aqui no celular. Mas bem do ladinho da região de sombra, tem a região de penumbra. E aonde está acontecendo a região de penumbra, eu digo que está tendo um eclipse parcial, né? Por quê? Porque não bloqueou completamente ali os raios solares, ok? Então, eu vou ter num eclipse uma região de sombra, completa de sombra, que é justamente o eclipse total, e o outro, que é de penumbra, que é o eclipse parcial, ok? Já no eclipse lunar, por que é mais fácil de acontecer o eclipse lunar do que o solar? Que é o tamanho da Terra para a Lua, né? Tem que ter o alinhamento perfeito ali da Lua, mas também tem que ter o alinhamento ali perfeito também da Terra, tá? Mas em relação aos tamanhos, né? Visualmente a gente consegue perceber porque um acontece com mais frequência do que o outro. Então, em relação à Lua, ao eclipse lunar, quem vai ficar no meio é a Terra. Ela vai ficar no meio, vai ficar entre o Sol e a Lua. E também vai haver um período, né? Vai haver ali uma região de sombra e eu também vou encontrar uma região de penumbra, ok? Os eclipses são lindos, são eventos que, se você puder visualizar com a sua família, né? Com as pessoas que você mais gosta, eu acho que é muito interessante. São momentos em que ficam registrados na sua vida, é bem interessante. Uma informação: nem o eclipse é bom você olhar diretamente, principalmente o eclipse solar. Então, o eclipse solar você tem que ter um cuidado, você tem que redobrar o seu cuidado, porque você vai estar olhando diretamente para o Sol, tá ok? Então, existem óculos especiais para que você possa estar utilizando, né, para que você possa ver aí esse eclipse com proteção, tá certo? Que ele é lindo, mas você também não vai querer perder sua visão olhando para um eclipse solar, né, gente? Vamos lá. Ai, meus queridos, atividades. Então, eu vou deixar para vocês a página 29 e 30 do livro didático e as páginas 12 e 13 do caderno de atividades. Provavelmente a gente vai fazer essa correção no Meet, mas eu espero que vocês façam em casa para me ajudar lá a corrigir, tá bom? Eu quero participação da galera. Galera, beijo, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!